A reforma tributária já é uma realidade. E passada a primeira onda de análise e incerteza, surge a pergunta: o que as empresas devem fazer agora? Mais do que entender as mudanças, é hora de transformar impacto em ação e estratégia. No episódio de hoje, vamos discutir os próximos passos, os riscos de esperar e as oportunidades para quem decidir se antecipar. Eu sou o Rodrigo Guilhoto e este é o LKM Talks. Olá, eu sou o Rodrigo Guilhoto, seja muito bem-vindo a mais um LKM Talks. E hoje estou aqui com o meu grande amigo Gustavo. Gustavo, prazer ter você com a gente aqui novamente no LKM Talks. Obrigado, Guilhoto, obrigado LKM pelo convite. Prazer enorme estar aqui novamente com o objetivo de discutir os próximos passos da reforma tributária, né? No primeiro a gente falou bastante sobre os conceitos, sobre como a reforma tributária foi desenhada, para simplificar, para dar transparência dos novos tributos, e hoje a gente vai entrar um pouco na prática, nas ações, né? Ter um bate-papo legal aqui para tentar ao máximo ajudar quem está nos ouvindo. Legal, isso é muito bacana. A gente vai falar muito ainda ao longo de todos esses anos aí sobre reforma tributária, sobre vários momentos em que ela vai acontecer. E, Gustavo, depois da aprovação da reforma tributária, a gente já consegue dizer que a primeira onda passou? A gente já estabilizou tudo? Está todo mundo tranquilo? O que caracteriza esse momento que a gente está passando hoje? Bom, a primeira onda, né, ela inicia com a parte de testes desse ano de 2026, né, Guilhoto? Mas falar que essa primeira onda já passou para todas as empresas, eu acredito que não. Né? Nós tivemos uma flexibilização com relação à emissão do documento fiscal com os campos de CBS e IBS. Né? Eu costumo tentar explicar bem isso, porque não é que foi desobrigado você realizar a inclusão dessas informações nos documentos, mas foi flexibilizado para não barrar a emissão dos documentos que não contém essas informações. Senão eles iam parar o Brasil inteiro, né? Exato. Uma medida dessa. O impacto ele não seria apenas tributário, porque se você barra a emissão, você trava a operação, não tem circulação de mercadoria, não tem prestação de serviços, automaticamente você também impacta na arrecadação, porque não tendo emissão de documento fiscal, não tem fato gerador, não tem pagamento de tributo. Né? Então, dentro desse contexto, dessa flexibilização, foi com o viés de não travar a economia, de não parar o Brasil. Então, nós tivemos essa flexibilização e, junto da flexibilização, a ausência de aplicação de penalidades para contribuintes que não conseguirem emitir esses documentos com os novos campos, né, de CST, C-Clastrib, base de cálculo, alíquota e valor de CBS e IBS. Então, nesse primeiro momento, houve essa flexibilização e o que a gente costuma ver, né, Guilhoto, nós temos bastante tempo de SPED, de implementação. Se então integra, vamos falar um pouquinho de se integra lá atrás. Volta lá atrás, a gente sabe como funciona um pouco desse nosso dia a dia. Quando você tem uma dispensa, uma flexibilização, algumas empresas, né, sabendo da ausência de aplicação de penalidades, elas acabaram dando uma relaxada. Então, quando a gente fala da primeira onda passou, para a maioria das empresas que se debruçaram ali sobre essa implementação no outbound, na emissão dos documentos fiscais, eu entendo que sim, essa primeira onda ela foi feita. Né? O que a gente traz como ponto de atenção nesse momento é o como ela foi feita. Né? Porque você atribuir os códigos corretos, né, de CST, de C-Clastrib, é o que vai determinar a apuração lá na frente. Então, para as empresas que fizeram isso com qualidade, a primeira onda passou. Aí a gente tem um segundo grupo de empresas que fizeram, mas talvez sem observar cada operação, cada NCM, cada tipo de serviço para fazer essas atribuições corretas, talvez elas ainda tenham uma segunda necessidade de revisar esses códigos, o que é importante para que entre em 2027 de forma consistente, em conformidade com o que prevê, né, a legislação. E tem esse terceiro grupo de empresas que, em virtude da flexibilização e da ausência de penalidade, não fizeram nada. Então, a primeira onda ela já passou para esse primeiro grupo. Acho que para quem está no segundo e para quem está no terceiro, principalmente, ainda tem um trabalho que precisa ser feito para garantir que esses dados sejam, né, colocados ali de forma efetiva dentro dos sistemas e, consequentemente, permita que eles, né, operacionalizem esse teste de CBS e IBS ao longo desse ano. E até pegando um pouco de gancho nessa tua fala desse terceiro grupo de empresas aí, que é aquele famoso, tá todo mundo acostumado que no Brasil sempre posterga alguma coisa, ou como diz o poeta, no Brasil até o passado é incerto, né? Então a gente tem essas mudanças e essas nuances, todo mundo acredita em prorrogação, em mudança e tudo mais.
Inicialmente, aquela flexibilização, falavam-se em 1º de abril. A data já não era uma data muito boa, porque não traz boas referências, né? E acabou se concretizando. Existe uma dependência com relação à publicação da regulamentação de CBS e de IBS, tinha também a dependência do comitê gestor, a formação e todo aquele lance da PLP 108. Como é que está isso hoje, né? Para essa galera que está aí nesse terceiro grupo só olhando ali de fora, esperando o momento de pular na piscina gelada, como é que está essa situação hoje? A gente, né, ouve os rumores de que os regulamentos devem ser publicados ainda nesse mês de abril, né? Então, a segunda quinzena aqui provavelmente traga novidades para a gente. E as penalidades, né, elas passam a ser aplicadas a partir do 4º mês subsequente à publicação dos regulamentos. Então a gente tem aí um período, ainda que pode ser de adaptação para as empresas, mas que também se a gente for observar, Guilhoto, isso eu tento trazer muito para os nossos clientes, né, para quem a gente está conversando sobre reforma. Esse ano ele é um ano curto, né? A gente tem eleição, tem Copa do Mundo, tem algumas coisas que vão influenciar dentro do calendário. Então se você começar a deixar e prorrogar isso muito para frente, você não vai conseguir usar o ano de teste para testar os seus processos. Que esse é um fator importante. Não é um ano de 2026 teste para o fisco, né? Teste para a Receita Federal, para o Comitê Gestor. Ele é um teste para todos, inclusive para o contribuinte. Então, à medida que o contribuinte ele demore muito tempo para incluir as tags, por exemplo, nos documentos fiscais, porque sabe que não vai ter uma penalidade, ele está perdendo esse tempo que ele poderia estar testando a operação assistida, testando a nova modalidade de apuração, né, considerando essas novas regras, testando os eventos que são vinculados aos documentos, né, o caso de nota de débito, nota de crédito, né, eventos de não apropriação de crédito e entre outros que a gente tem disponível ali e que são essenciais para que a apuração ocorra de forma correta. Então, você deixar muito isso para frente vai encurtar inclusive o seu período de teste. E isso pode ser extremamente prejudicial para as empresas a partir do ano que vem, né? E é até importante vou te fazer uma pergunta meio que provocativa, tá? Esta postergação, todo este problema, essa flexibilização, em nada impacta o que acontece a partir de 1º de janeiro de 27. Em nada impacta, né? Assim, se a gente observar sobre o que nós temos, né, na legislação, em emenda constitucional, em lei complementar, a partir de 1º de janeiro de 2027, PIS e COFINS são extintos e o CBS ele passa a vigorar. Então, o período de testes ele é em 2026. Né? Eu não vejo hipótese de ser prorrogado essa entrada em vigor do CBS a partir de 2027. Né? Acho muito remota a possibilidade disso acontecer. Então, o que eu vejo tem que ser trabalhado esse ano para se implementar, né, a parte de outbound, para testar um inbound também. Muitas empresas automatizaram os processos de entrada e que precisam compreender qual que é o impacto dessa inclusão das novas tags, porque a gente sabe que, como não foram todas as empresas que incluíram ainda, tem muita coisa rodando em 2026 como rodou em 2025. Sem mudanças, né, estruturais, por exemplo, no XML. Como que vai se comportar uma empresa, um sistema com uma empresa que passou ali a ter 100% dos seus fornecedores emitindo os documentos fiscais já de acordo com essas regras de CBS e IBS. Então, acho que tem muita coisa ainda que precisa ser testada para que garanta uma certa segurança do CBS entrar em vigor ano que vem, já com esse processo de entradas e saídas que vão influenciar dentro da apuração redondos, né? Com consistência e com qualidade nas informações. Bom, se a gente parar para analisar, então, tem sistema tributário novo, tem teste para ser feito, tem mudança no RP, tem mudança em solução fiscal, todo mundo tem que aprender a legislação nova, porque a apuração de CBS não é igual PIS e COFINS, é completamente diferente. Num ano totalmente atípico, com Copa do Mundo, com eleições e com tudo mais, acho que tem bastante trabalho aí. A galera vai trabalhar bastante, vai faltar dia nesse ano. Agora, Gustavo, até aqui, quais áreas das empresas foram as mais impactadas até esse momento? Olha, Guilhoto, eu tenho acompanhado bastante as empresas nesse processo de implementação da reforma, né? E esse primeiro momento, ele acabou trazendo uma carga de trabalho maior para a tecnologia,
né, por conta das implementações de notas técnicas e etc. E para o fiscal, que faz essa interface com tecnologia para explicar o que precisa acontecer, como precisa acontecer, para que aquelas informações elas saiam de forma correta. Mas a gente tem outras áreas que vêm já trabalhando de forma muito inteligente, né, em empresas, por exemplo, que a gente atende, com o objetivo já de preparar os dados estratégicos e não ali numa camada operacional de cumprimento de obrigação, mas sim de entender como a reforma vai mudar o preço a partir de 26, como a reforma afeta o caixa da empresa em 2027, à medida que a gente passa a ter esses valores automaticamente compondo, né, uma nova metodologia de forma de preço. Né? Então, se hoje eu deixar essa informação de lado, pode ser que a partir do momento em que eu tenha uma virada de 2026 para 2027, a empresa não esteja preparada para um eventual aumento com relação ao teu preço de venda ou ao preço de compra, seja de serviço ou seja de mercadoria. Né? E às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de entender quando fala do impacto do preço, Guilherme, mas um exemplo clássico eu compro uma mercadoria hoje de uma empresa do lucro presumido. Né? Essa empresa ela tem dentro da formação do preço 3,65 de PIS e COFINS. Né? A partir do ano que vem, essa alíquota ela muda. Então ela vai estar ali entre 9% e 10% que estão se falando de CBS, eu já tenho naturalmente um aumento. Né? É lógico que aí eu vou ter um equilíbrio, talvez algumas empresas do lucro real, que hoje, né, tem uma alíquota cheia, que passam a ter eventualmente uma alíquota diferenciada. Então, pode existir também a redução no preço de compra e de venda, mas você só consegue ter acesso a esse tipo de informação se você olhar para a tua operação e estruturar isso. Né? Então, o que eu vejo com bons olhos são empresas que a área de suprimentos e a área comercial já estão avançando com relação a... Peraí, eu sei que a reforma vai impactar do ponto de vista tributário, mas e no preço? O que eu preciso avaliar? Né? E na minha venda, será que eu consigo manter minha margem? Será que eu tenho que realizar algum tipo de ajuste para o preço do meu produto ou do meu serviço continuar competitivo? Então eu vejo que trabalhar nessas informações nesse ano vão ser um grande diferencial para as empresas entrarem em 2027 um pouco mais tranquilas com relação à reforma. Né? Pode ter muita gente que não está olhando para isso hoje e que vai ser surpreendida a partir de 1º de janeiro. Né? Imagina um empresário que não está olhando para nada desses aspectos nesse momento e aí chega no primeiro que ele está acostumado a gastar 1 milhão na compra de insumos ali de um determinado produto e esse produto sobe para 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Peraí. Da noite para o dia. Da noite. Literalmente. Exatamente. Então, acho que todos esses pontos são importantes, além da questão contratual, Guilherme, que muito se fala também com relação aos contratos que né, eventualmente estão sendo fechados hoje e que vão entrar, né? Pensa numa prestação de serviço, por exemplo, uma licença de uso de um software, onde você fecha geralmente um contrato de 12 meses. O seu preço hoje ele pode mudar a partir do ano que vem, né, para mais ou para menos. Então, alguém pode sofrer com essa mudança de preço, né? Seja o prestador, quando ele eventualmente começa a arcar com um tributo maior e que naturalmente vai reduzir a margem dele de lucro, ou o próprio fornecedor, que poderia ter uma diminuição, desculpa, o tomador do serviço, que poderia ter uma diminuição do preço. Então, são aspectos que muita gente está deixando para ver isso depois, mas corre o risco do depois surpreender. E aí você não tem tempo de manobra, né? Você não tem tempo de negociar com o fornecedor ou negociar com os seus clientes em relação a preço de venda. Então, na minha visão, essas áreas que não estão diretamente ligadas ali à reforma tributária, elas também precisam ser municiadas, muitas vezes pelo time tributário, pelo time fiscal desses dados, para que eles tenham tempo hábil de tomar as ações ali que são necessárias. Né? E até é um ponto interessante porque hoje eu posso estar comprando matéria-prima de um fornecedor optante pelo Simples, que tem uma logística extraordinária, tem um preço para lá de competitivo, tem um material de qualidade, me atende, só que a partir de janeiro esse cara não vai me dar direito ao crédito. Será que faz sentido eu continuar comprando desse cara? É um ponto importante, né? Quando a gente fala de suprimentos, você avaliar as características dos seus fornecedores. Né? Quando falo características, envolve tudo que você comentou, a parte logística, a parte do regime tributário ao qual ele está, tudo isso vai resultar num impacto, num crédito maior ou menor, ou no aumento de preço, ou até mesmo numa redução de preço.
né, de acordo com essa combinação entre fornecedor mais o produto ou o serviço. Então, são aspectos que são importantes de serem avaliados. Tem também um ponto logístico, Guilhoto, que pouca gente aborda. Esse é mais a médio e longo prazo, mas manter essa relação próxima a fornecedores estratégicos e a clientes estratégicos também é um ponto de atenção. A gente vai ter a redução dos benefícios fiscais a partir de 2029, né, até 32, e pode ter empresas ali que optaram por estar numa região por conta, né, de planejamento tributário e que resolvam mudar. Então imagina uma empresa hoje que atende com matéria-prima preponderantemente um cliente específico que está numa região por conta de um incentivo. Se aquele cliente específico sair da região, qual é o impacto que gera para aquela empresa? Né? Então, como que eu consigo manter uma relação próxima, inclusive, né, de clientes estratégicos, fornecedores estratégicos, para garantir que a minha cadeia logística não seja tão afetada? Ou que, pelo menos, eu tenha tempo hábil também de reavaliar. Né? A gente vê isso muito com montadora. Né? As montadoras, quando elas estão estabelecidas numa determinada região, elas criam um ecossistema de empresas próximas, porque ela precisa ser abastecida rápida com matéria-prima, a cadeia logística também tem que funcionar muito bem. Então, automaticamente, se uma empresa dessa resolve mudar a planta de local ou mudar uma estrutura, né, do ponto de vista de região, de localização, ela afeta N outras empresas. Muitas vezes não é só ela, né? Ela tem uma série ali de conglomerados em volta. Em volta, exatamente. Tem uma empresa que eu conheço que a gente atendeu um tempo atrás, que ela se estabeleceu numa região, aqui no estado de São Paulo, e todos os fornecedores se estabeleceram ao lado, literalmente ao lado. Ou seja, a planta, a fábrica está no meio, cercada por todos os fornecedores, e os fornecedores alimentam ele via esteira, né? Nem caminhão. Justamente para poder ter essa, você aumenta essa melhor velocidade logística, e o preço, né? E o preço, tudo para ter um ganho em cima disso. Agora, com todas essas indefinições aí que a gente ainda tem, a alíquota não está definida, essas flexibilizações todas, será que as empresas já têm clareza dos impactos financeiros reais nas operações, ou ainda está naquela história, vamos simular para ver, será que vai impactar, será que não vai? Como é que você tem visto isso no dia a dia? Assim, Guilhoto, esse é um outro fator importantíssimo, porque isso gera para a empresa uma previsão futura, né? É lógico que tem definições que impactam nesse número, sim. Ainda existem algumas questões que precisam ser definidas para que esse número seja 100% assertivo. Agora, calibrar uma alíquota quando você já tem um material pronto é rápido. Então, eu posso utilizar o último estudo com 27,97%, né, de CBS mais IBS, os dois somados. Projetar um número em cima disso já vai me dar uma visão clara do impacto tanto tributário quanto financeiro na minha operação. E até mesmo para poder entender aquelas operações que hoje não direito a crédito e que vão passar a ter, e o contrário também. E o contrário também. E aqueles débitos que você também hoje não tem, que você passa a ter, né, com relação às operações futuras ali abrangidas por CBS e IBS, porque existem diferenças de conceito, né, entre os tributos. Então, realizar esse exercício de modelagem, de projeção de cenários é extremamente importante para que você possa entender, mesmo que ainda aguardando a definição oficial de uma alíquota, qual que é o impacto no seu negócio. Assim, alguns fatores aqui, Guilhoto, eles vão entrar como premissas, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, uma premissa de que a alíquota vai ser 27,97. Só que se você compôs um material analítico, ou seja, detalhando por item de documento fiscal todas as suas entradas, todas as suas saídas, aplicando os critérios novos com relação aos créditos, qualquer mudança posterior, o tempo que você vai gastar para ajustar esse número, ele é muito menor. Agora, imagine uma empresa que não fez nada, né? A gente está caminhando aqui para o término do primeiro semestre daqui a pouco. Como que o CBS vai impactar os seus números no ano que vem? Será que eu vou ter IS na minha operação? Deve ter alguém do outro lado ali assistindo a gente agora se perguntando, né? Exato. Então são aspectos que eu acredito que precisam ser calculados, mesmo que ainda tenha alguns temas que precisam ser definidos, que é o caso da alíquota, né? Que acho que é um dos principais. Né? Mas você já consegue ver as operações que não te dão direito a crédito hoje que vão passar, eventuais débitos que você possui hoje que você não vai ter, caso de rendimento financeiro, por exemplo. Né? Então, você já consegue projetar esses números e entender
de forma macro, qual é o impacto com relação à parte tributária e financeira dentro do seu negócio. Depois, à medida que eu tiver um refinamento da própria legislação, eu vou ajustando esse número para que ele vá ficando cada vez mais assertivo. Mas eu te diria, Guilherme, que hoje, com os dados que nós temos, 80% do que a reforma vai mudar no seu negócio você já consegue enxergar. E assim, se precisar ajustar esse 20% por conta de uma alíquota ou por conta de um crédito que não está muito claro hoje, que no regulamento seja esclarecido, por exemplo, você ajusta o material, né? Então a minha visão é que é super benéfico para as empresas que já tiveram essas ações de enxergar os números, né, de forma analítica ali dentro da sua operação. Isso é muito importante, Gustavo. Agora, como que as empresas devem começar a transformar diagnóstico em plano de ação? Sair da teoria e realmente colocar em prática tudo o que está sendo apurado e levantado? Olha, Guilherme, eu vou dizer para você que essa talvez seja a maior dor que as empresas hoje estejam passando, né? Por quê? Muitas empresas fizeram um diagnóstico, né, de processos impactados pela reforma dentro do seu negócio, né? Isso, inclusive, é um serviço que a gente presta. Então, a gente consegue ali dentro avaliar as operações, avaliar os sistemas, avaliar as regras que a empresa tem ali dentro do seu dia a dia e conseguir, por departamento, sugerir mudanças em termos de processo para que se adequem à reforma tributária. Acho que esse é um trabalho que muitas empresas já fizeram. Mas você ter um PowerPoint ou um Excel que te detalha ali quais são as ações é o passo 1. O passo 2 é executar essas ações. E hoje, né, o que eu venho encontrando muito no mercado, inclusive para clientes que, né, são nossos, né, de que a gente fez o processo de mapeamento, é a dificuldade de dar sequência naquilo, né, de ter alguém dedicado, né, e quem está nos ouvindo sabe muito bem da dificuldade que é ter alguém dedicado para um time da reforma que consiga focar 100% do seu tempo dentro dessa atividade para tracionar isso junto às áreas. Essa dificuldade ela vem sendo encontrada, né, muito pelo momento, né, tributário que a gente vive hoje. Guilherme, como consultoria tributária, cara, às vezes eu me sinto cansado. Imagine quem está trabalhando com o dia a dia, né, o running, entregando obrigação, apurando imposto e ainda tendo que lidar com a reforma. Então, o que eu vejo não é só a reforma, né? Você teve, por exemplo, a Lei Complementar 227, se eu não me engano, né? Aumentando em 10% a tributação daqueles produtos que não eram tributados. Se você for pegar só o trabalho que deu para o PIS e COFINS, pegar a alíquota zero, cruzar com quem está na cesta básica, porque é uma dispensa, depois levantar, alterar a regra no sistema, isso tudo tendo que fazer com o dia a dia acontecendo, com o caminhão saindo e entrando dentro da empresa. Com nota parada, com todo o dia a dia. Então, o que eu vejo hoje existe uma dificuldade, talvez não técnica mais, né? Tem muita gente capacitada sobre o tema reforma tributária. A gente encontra, né, em empresas pessoas com alto nível de conhecimento. O que eu vejo que está impactando mais agora é a falta de tempo hábil de pegar um trabalho que foi feito de mapeamento e dar sequência nisso com as áreas, né? E eu acho que talvez seja um problema geral de conseguir equilibrar headcount com o volume de trabalho, né? A gente sabe que hoje em dia, né, as empresas têm muita dificuldade de aumentar a headcount, é indicador, né? Então, principalmente para quem é multinacional, por exemplo, o impacto é gigantesco. Então, existe um problema, na minha visão, de achar horas disponíveis para dar sequência. Porque até pessoal qualificado mesmo. E também, né, tem esses dois pontos, de você ter pessoas qualificadas e preparadas e você ter tempo disponível para isso, né? Porque não é fácil. Imagine você tem no seu mapeamento você teve 10 áreas impactadas. Cada área com uma média de 4 ou 5 ações para cada uma. A gente já está falando de 50 pontos que você tem que tracionar junto a essas áreas. E a área de tax, ela não só vem, bate e fala, eu preciso que você faça isso. Ela tem que dar o suporte necessário, esclarecer, tirar dúvidas, ajudar muitas vezes no entendimento. Então, ao meu ver, essa questão de braço capacitado para a execução dessas ações vem sendo, acho que uma das maiores dificuldades das empresas. Tem bastante coisa para decidir ainda, né? Tem bastante. Então agora, vamos mudar um pouco o foco. Que decisões estratégicas, nesse momento, precisam estar na mesa da diretoria agora? Na mesa de um CEO, de um CFO?
O que tem que estar ali pronto para tomada de decisão? O que precisa estar agora para estar esse direcionamento estratégico da companhia? Guilhoto, tem bastante coisa, né? Mas eu vou tentar sintetizar aqui na minha visão o que eu entendo que são decisões muito estratégicas. Preço é algo que, se você não tiver essa visibilidade agora, nesse momento, mesmo, de novo, que eu não tenha a determinação das alíquotas de forma 100% assertiva, é algo que pode transformar uma empresa hoje que é competitiva em uma empresa obsoleta. Tá? Por quê? Imagine que todos os seus competidores, todos os seus concorrentes estão avaliando eventualmente o impacto da reforma dentro do preço de venda de mercadoria e de serviço. Então, se você está deixando esse tema para discutir depois, pode ser que você seja altamente impactado nos primeiros meses já de 27. Então, não vou olhar para isso agora. Automaticamente, se você tem um impacto relacionado ao seu preço, e aí, pensa o seguinte, Guilherme, quando você é um atacadista ou um varejista, é mais fácil olhar isso. Porque você tem o preço de compra, o preço de venda, você tem sua margem, cara, você consegue ali... É mais fácil de visualizar. Quando você é uma indústria, já muda um pouco do contexto. Porque, às vezes, no teu produto, você tem matérias-primas que são fornecidas por 5, 6 fornecedores diferentes. E cada um de uma região diferente, um regime diferente, tributário diferente. Exatamente. Então, assim, a formação do seu preço, que, né, no caso, principalmente da indústria, envolve essa análise, é algo que já deveria estar sendo discutido. Né? Eu venho acompanhando empresas que já estão num nível avançado de reforma e isso é pauta de discussão praticamente diária. No meu segmento, né, dentro do meu sortimento ali de produtos, quanto eu tenho um impacto de preço nesse, o quanto eu tenho espaço para aumentar a minha margem, porque o meu preço vai diminuir com a reforma, porque os tributos que eu pago hoje são superiores ao que eu vou pagar, por exemplo, de CBS e IBS, e eu tenho espaço, porque o consumidor final está acostumado a pagar lá na ponta o preço do meu produto nesses moldes. Então, se a reforma vir, por exemplo, para uma empresa dessa que tem essa oportunidade, ela tem as opções. Olhar para o mercado e entender o movimento do competidor dele, se ele vai baixar o preço ou não, se ele tem espaço para aumentar essa margem. Então, são discussões extremamente estratégicas e quanto antes iniciar, melhor. Então, acho que essa parte de preço, né, a avaliação financeira também para fluxo de caixa é algo que deveria estar sendo discutido, porque ao mesmo tempo que eu tenho impacto no meu preço, vai ter em todos os meus fornecedores. Então, como que eu consigo me antecipar e entender o quanto de dinheiro eu preciso a mais na virada do ano para arcar com um eventual aumento? Né, Guilherme? E assim... E até mesmo um eventual crédito não liberado, né? Exato. Então, acho que são fatores importantes e que deveriam estar sendo discutidos já nesse momento. Eu penso assim, Guilherme, eu fiz uma análise logo que saiu a reforma do impacto para o meu negócio, né? Eu sou diretor de uma empresa de consultoria tributária. Eu tenho que entender se o meu PIS e COFINS hoje está em 9,25 e ele for para 10 de CBS por fora... meu preço pode variar um pouco. Se eu pegar e olhar para o ISS lá na frente, eu estou em Alphaville, eu pago 2%, né, em Barueri. Então, se eu subir isso para 17%, 18% de IBS, como que é o impacto disso em relação ao meu negócio? Então, essa análise eu já fiz. Né? No meu caso, por hoje eu ser uma empresa que não transmite crédito, o impacto é zero, porque o meu preço de serviço, ele vai ficar inclusive mais barato contabilmente falando, porque o que ele paga de tributo hoje ele não recupera, a partir do momento que ele passar a recuperar, o líquido, que é o que efetivamente ele vai desembolsar, acaba ficando menor do que é hoje. Então, já fiz essa análise e entendi que para mim, eu não tenho impacto nesse quesito. Agora, eu posso ter impacto com relação aos créditos, então deixa eu estudar para entender como que isso vai ficar. Eu vejo que as empresas às vezes estão deixando isso para ser discutido depois. E o depois ele pode ser tarde, porque os seus concorrentes, se eles avançaram nessas análises, se eles avançaram nesse tipo de estudo, a probabilidade deles estarem mais preparados para discutir com o cliente, com o fornecedor, a partir do ano que vem, ou até antes, né, para se precaver, é muito maior. Né? Então, eu vejo que esses pontos eles já deveriam estar num nível de maturidade maior para que a empresa ela tenha um impacto menor a partir do ano que vem. E até possa estar melhor preparada para os impactos que vão vir, né? Porque vai ter impacto, seja ele bom ou ruim, vai ter. Todas as empresas, né? Agora, levando um pouco para o pós, né? O pós-emissão da nota fiscal, que é aí a grande vedete da reforma tributária, é quem
vai tocar todas as ações. Obrigações acessórias novas, a gente está ouvindo falar até agora aí da DERE, algumas publicações e tudo mais. Como que os nossos ouvintes eles podem se preparar pensando em novas obrigações acessórias e a nova gestão de regimes, né? Guilherme, acho que voltando um pouco do que a gente comentou no início, acho que entender esse novo método de apuração, porque quando a gente fala da DERE, a gente está falando especificamente de regimes específicos, então é um grupo muito menor de empresas que vão ter que se adequar sim a uma obrigação, mas o que eu costumo dizer é o seguinte, Guilherme, quem passou por uma implementação de SPED fiscal, contribuições, ECD, ECF, REINF, E-Social, cara, vai pegar uma DERE dessa e vai colocar rapidamente para rodar. Né? Acho que não acho que o nível de dificuldade nesse quesito de uma nova obrigação impacte de uma forma tão abrupta uma empresa. Tá? Mas a metodologia que se utiliza para se apurar o tributo hoje ela é altamente impactada com a reforma. Eu costumo dizer que a gente tem, entre as emissões de nota, né, que você tem ali as notas de entrada e saída da empresa, considerando tudo, serviço, transporte, mercadoria, e entre o que o fisco analisa de apuração, a gente tem um caminho no meio aqui, né, um espaço, um lapso aqui, que é a empresa fazendo o processo de apuração, de elaboração e de entrega de obrigação acessória. Então tem muita coisa que às vezes está errada dentro de documento fiscal, e que você consegue ajustar dentro da sua obrigação acessória. O famoso martelinho de ouro que fica na segunda gaveta. E você consegue entregar uma apuração com uma qualidade, né, mínima qualidade, o máximo de qualidade que você consegue dentro da realidade das empresas, que a gente não pode fechar o olho para isso. Então isso acontece, isso a gente tem hoje, empresas que geram uma obrigação de um sistema e que tem que trabalhar nesse intermédio porque parâmetro, ou o próprio fornecedor errou, então ele depois ainda tem que entrar em contato, pedir carta de correção, ou entrar e falar, emite nota complementar porque está faltando. Então, você tem uma camada intermediária onde hoje as empresas utilizam para aumentar a qualidade. Né? E essa camada intermediária, se a gente for olhar pensando em reforma, ela deixa de existir. A gente passa, assim, a ter um processo de apuração onde, né, o contribuinte ele vai ter que ir lá no finalzinho falar se está de acordo ou não, fazer algum ajuste, mas ele elimina muito essa possibilidade que a gente tem de fazer alguns ajustes. Então, né, a minha visão é que esse contexto de obrigação, ele tem uma mudança muito drástica no dia a dia. É uma quebra de paradigma, né, para quem trabalha na área fiscal hoje. Eu não digo 100% novidade, Guilherme, eu sempre ressalto isso, porque se a gente for olhar, por exemplo, para a DCTF Web, ela já é muito similar, porque ela consome os eventos de REINF social, os XMLs, e ela vai lá e te fala, segundo o que você transmitiu, esse é o resultado. Então essa sistemática, ela já não é tão nova. Até a declaração de imposto de renda agora, né? Você tem aquela modalidade pré-preenchida, onde ele vai consumir os dados que já foram transmitidos em algum momento e ele vai te gerar, olha, é isso aqui que eu estou enxergando. Complementa aí, ajusta e etc. Então, não é uma novidade tão grande, né, esse processo, mas o que é novidade? É você... o XML de REINF social é um movimento pequeno, perto do que a gente vai ver de transações com documentos fiscais. Então, esse volume é o que causa, né, uma necessidade maior de conciliação, uma necessidade maior de conferência. Então, entender como que vai ser essa dinâmica vai ditar muito a qualidade dos dados que você está entregando lá para o fisco lá na frente. Porque imagina que uma empresa não está avaliando isso agora, que processo de conferência ela vai utilizar a partir de janeiro? Como que ela vai validar se os dados que o fisco está gerando? Porque é um sistema novo, um sistema que provavelmente vai ter evolução, vai ter ajuste, vai ter bug, vai ter coisas que a gente sabe, né, que vive no mundo de software, que vão acontecer. Então, como que eu tenho processos bem definidos para garantir que eu consiga conferir aquilo olhando para os meus dados estruturados dentro do meu RP e que lá naquele momento eu tenha a certeza e a confiança de que os dados que estão sendo apresentados, né, de pagamento ou até mesmo de crédito tributário que eventualmente eu tenho ali de saldo credor estão sendo apurados corretamente. Eu tenho que usar esse ano para isso, né, para entender a nova dinâmica de apuração e qual é o novo papel do meu time técnico nesse processo.
Porque uma coisa que eu vejo pouca gente falando é, hoje a empresa tem mapeada lá, quanto tempo eu levo para fazer uma apuração de FD de PIS e COFINS e para entregar o FD contribuições. Então ele já tem muito mapeado o processo, a quantidade de horas, a quantidade de analistas que ele precisa para fazer isso. A quantidade de ajustes e correções que ele já sabe que precisa fazer. Exatamente, né? O que ele precisa rodar ali para fazer o ajuste. Então, isso já está muito bem mapeado. Não vou dizer a maioria das empresas, mas para as empresas mais estruturadas. A partir do momento em que você tem uma mudança gigante nesse processo, você precisa entender. E o ano de entender é esse, é o que a gente está. Né? A gente já consegue entrar, né, na apuração. Por exemplo, eu acessando o gov.br com o meu certificado digital da empresa, eu já consigo ver minhas notas lá que subiram com CBS e IBS, entender um pouquinho daquela dinâmica. Então, eu vejo que quanto antes a gente se preparar para esse processo, entendendo qual que é o novo papel do analista, entendendo qual que é o novo papel no processo de conferência, quais sistemas eu vou utilizar para fazer esse processo de conferência, porque imagina, para uma grande empresa conferir nota de entrada e saída na mão é inviável. Então, como que eu vou consumir essas APIs, se eu vou contratar um software, se já tem solução? Então, eu acredito que esses próximos 6 meses, eles vão ser essenciais para que você defina isso e que você entre a partir de 27 com uma estrutura melhor para absorver essa mudança. Né? E até pegando o gancho nessa tua fala, hoje a gente tem as empresas, as áreas tributárias, a área fiscal, habituada no pós. Ou seja, a nota fiscal não é tão importante assim, porque eu vou lá na obrigação acessória, ajusto, por mais que isso é passível de uma eventual fiscalização e a empresa ser autuada por divergência de documento fiscal. Mas com a entrada da reforma tributária, o momento antes da emissão da nota, ele se torna fundamental. Hoje a gente vê muito problema de uma área de compras ou de uma área de vendas, que é onde nascem os processos dentro das companhias, muitas vezes não dando muita importância para qual seleção interna de IVA que vai usar dentro do RP para gerar ali um pedido de compra, uma ordem de venda, e depois o pessoal fiscal hoje faz aquilo que eu chamo de autópsia fiscal na hora do fechamento. Isso com a reforma tributária, isso vai ficar insano para eles fazerem, porque vai viver fazendo carta de correção e vai estar sujeito às penalizações que são muito maiores, né? Em cima do documento fiscal. E eu vejo, Guilhoto, que quando a gente fala desse passo anterior, né, à emissão, eu acredito que até a relação entre cliente e fornecedor agora ela vai ser mais próxima, porque o documento fiscal, a partir do momento em que ele foi emitido pelo seu fornecedor, a lógica é ele já subir para a sua apuração, direto. Então, se ele emitiu com C-Class Trib, com CST errado, aquele documento, ele já jogou um valor errado na sua apuração. Porque a sistemática agora, né, pelo que a gente observa, ela é invertida, né, Guilhoto? Não sou mais eu que falo para o fisco, olha, eu creditei desses. Eu que defino, né? Agora ele fala o seguinte, olha, eu não creditei desses através de um evento, né, o evento de não apropriação de crédito. Então, eu vou lá e falo, olha, essa nota, com essa chave de acesso, esse item 3, a nota tem 5 itens, o 3 eu não posso me apropriar de crédito porque ele é uso e consumo pessoal. Essa responsabilidade ela fica pro contribuinte hoje, mas através de um evento que ele tem que enviar. Então é uma ação posterior. É uma ação posterior. Então, dentro do contexto desse cenário, a gente entende o seguinte: eu preciso garantir que o dado saia com qualidade direto lá do meu fornecedor, porque senão ele pode influenciar o meu processo. Então, ele usou um C-Class Trib de redução quando ele não tem redução. Meu crédito vai estar menor. Ele usou um C-Class Trib de tributação integral quando ele deveria utilizar um de redução. Eu tenho um crédito a maior. Então, essa gestão de parâmetros para emissão de documento fiscal, ela vai ser cada vez mais importante. E nesse contexto, talvez essa relação entre cliente e fornecedor, ela deva se aproximar e ela é feita através da área comercial de um com a área de suprimentos de outro. Então, como que eu consigo garantir que estejam alinhados com relação a esse produto tem redução ou não, né? Esse produto é tributado integralmente ou não? O cara está num regime diferenciado ou não? Tudo isso vai acabar trazendo um poder muito grande para essa parte de parâmetros dentro das empresas. E eu acredito que isso cada vez mais, né? O pessoal brinca bastante e fala, cara, a gente passou desde a época do Sintegra falando de cadastro e a gente ainda está falando de cadastro hoje. Né, porque é basicamente o coração ali da parte tributária. À medida que você tem
a determinação sendo feita de forma correta, a quantidade de problemas que você evita é gigantesca. Mas porque você deu, né, uma atenção para aquilo. Cara, o NCM condizente com a descrição do produto, o meu enquadramento tributário daquele produto adequado, isso vai fazer com que você tenha uma quantidade muito menor de ajustes lá na frente. Né? Então, esse aspecto de colocar uma lupa no cadastro, seja, né, para você, na sua emissão de documento para garantir, seja já tendo um bom contato com seus fornecedores para também entender se você não vai jogar uma inconsistência para dentro da sua apuração, eu acho que vai ajudar bastante nesse novo fluxo de apuração que os contribuintes vão ter a partir do ano que vem. Isso é importante. Agora, Gustavo, olhando para aquela lente da verdade ali, o que você diria para um executivo que está assistindo a gente agora e que está ali pensando, eu ainda tenho tempo, estamos em abril, isso aí é só em janeiro. Não, só em janeiro. Cara, não tem tanto tempo assim, não. Acredito que a reforma ela precisa ser avaliada não no contexto tributário. Porque, Guilhotot, eu já falei isso outras vezes, a gente que trabalha com tax, cara, a gente dá conta de qualquer coisa. E a reforma, a tendência é ela simplificar algo que a gente já vive hoje. Cara, a gente vive com diferencial de alíquota, a gente vive com ST, a gente vive com monofásico, a gente vive com muita coisa ao mesmo tempo. Dizem que para melhorar tem que piorar, né? A questão é que os próximos anos eles vão trazer esse nível de dificuldade maior porque eu mantenho os dois sistemas em funcionamento. Uhum. Mas a tendência da reforma é simplificar. Então, assim, sob o viés de tax, cara, eu tenho certeza que os times que estão nos ouvindo, que são, né, do time tributário, fiscal, contábil, eles dão conta. Estão acostumados a viver no caos, né? Agora, os reflexos da reforma nos demais departamentos, não. Né? A gente trabalhou muito com Bloco K, por exemplo, Guilhoto, e muitas vezes é uma obrigação fiscal, mas ela consome dados de produção. Então, se eu tiver inconsistência dentro do meu processo de produção, eu acabo demonstrando problemas de estoque dentro de uma obrigação. Que às vezes nem existe, né? Que às vezes não existe. Então, o que eu vejo assim como foi o Bloco K, e agora olhando para a reforma, é lógico que numa dinâmica a reforma numa dimensão muito maior, porque a gente está falando de compras, né, suprimentos, estamos falando da área comercial, estamos falando de jurídico, estamos falando de recursos humanos, estamos falando de financeiro, né, de logística, de fiscal, de tecnologia, de contabilidade, ou seja, todas essas áreas em algum momento vão ser impactadas pela reforma. Então, a dinâmica da reforma tributária ela tem que ser compreendida como um projeto da empresa como um todo, onde todos vão ser impactados. Se eu deixar para analisar esse impacto da reforma fora da bolha de tax, né, só em outubro eu vejo isso em novembro, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. E aí você vai entrar em 27, talvez, né, com um nível de consciência menor, de adaptação de processos menor, e que os seus competidores, os seus concorrentes podem ter se aproveitado desse momento, desse período para se preparar e automaticamente estarem muito mais estruturados para competir com você. Então a minha visão isso tem que ser a reforma em si, a implementação da reforma, né, que muito se fala, ela tem que começar hoje. Né? Se eu estou falando com um CEO que ainda, não, estou esperando, não espere. Né? O momento é agora. Né? Começar a agir agora, mapeando processos, entendendo como a reforma afeta os números da empresa. Né? A reforma afeta a demonstração de resultado a partir de 2027. Né? Existem critérios diferentes de você demonstrar CBS e PIS e COFINS. Então, automaticamente, como isso muda os meus números, né? Muda os indicadores da minha empresa que eu reporto ou para fora ou para os sócios, né, dentro do Brasil. Então, muita coisa sendo impactada pela reforma e que precisa o quanto antes de atenção. Né? Sem isso, eu acredito que o ano de 2027 vai ser muito mais difícil, né, para as empresas que não observarem esses pontos agora. Então, vamos dar uma ajuda para o pessoal. Se você tivesse que resumir em 3 ações práticas para essa galera que não começou, para um CFO, para um CEO, para ele começar amanhã, por onde ele começaria? Tirando nos contratar? Esse é o primeiro passo, muito importante. Mas vamos lá, a minha visão, acho que eu costumo trazer, Guilhotot, para todos os projetos que eu já enfrentei na minha vida até hoje, tem 3 pontos que eles precisam ser observados. O primeiro é a parte de capacitação.
né? Você não consegue fazer nada dentro da sua empresa se as pessoas não estiverem capacitadas. Então, a primeira coisa é identificar, né, dentro da sua equipe, quem são as pessoas que estão buscando essa capacitação para a reforma tributária. E se não tiver, contrata. Ou pessoas, ou contrate alguém para capacitar o teu time sobre a reforma tributária. Porque você vai ter pessoas chaves dentro da sua companhia que precisam conhecer a reforma tributária de forma analítica, entender o impacto real da reforma dentro da dinâmica empresarial. Então, o primeiro ponto que eu vejo que é importante, capacitação. Um segundo ponto que é extremamente necessário, que a gente já falou aqui, é o mapeamento de processos. A partir do momento que eu tenho pessoas capacitadas, seja interna ou seja uma consultoria, eu posso iniciar o processo de sentar com esses departamentos e falar, peraí, se muda o preço do fornecedor, o que impacta o time de suprimentos? Então eu vou sentar com os suprimentos para entender quais são os processos, os sistemas que ele vai ter que passar a realizar algum tipo de ajuste para conseguir dar conta do mesmo trabalho que ele faz hoje. Então, essa etapa de mapeamento ela precisa ser executada através de uma aproximação entre as áreas que a gente tem dentro da empresa com alguém que conhece a reforma a fundo, a ponto dele olhar e conseguir te ajudar a identificar. Você vai ter impacto aqui, aqui e aqui. Acho que aí a gente está falando exatamente de um diagnóstico dentro da empresa para falar quais são os pontos que você precisa observar para que você entre na reforma tributária preparado. Agora, só o diagnóstico não resolve. Eu preciso ter pessoas para executar o diagnóstico, que foi a que a gente falou que é uma das maiores dores. Então, se eu tivesse que resumir em 3 pontos, capacite, tenha um diagnóstico profundo da reforma dentro da sua operação, e um terceiro momento, tenha mão de obra capacitada disponível para executar essas ações, junto aos departamentos. Porque não adianta nada a gente ter um PowerPoint de 80 slides te dizendo o que você pode fazer para melhorar a tua empresa ou para adaptar a sua empresa para a reforma, e você sentar em cima daquilo, guardar ele dentro de uma pastinha chamada reforma e tá com o teu time inteiro correndo para apurar imposto, entregar obrigação, realizar ajuste em XML, que são atividades que não vão deixar de existir nos próximos anos. Então, a minha visão para as empresas que querem se adequar à reforma é conseguir dar a importância real para a reforma. É conseguir trazer a reforma como um projeto muito grande e que vai fazer a diferença para a empresa do modo como ela vai performar nos próximos anos. Então, se não tiver essa atenção e essa dedicação interna de pessoas para dar sequência nesse processo, eu acredito que o risco seja muito grande. Para fechar essa nossa conversa aqui com chave de ouro, então. Tem pote de ouro no final desse arco-íris chamado reforma tributária? Qual é a grande oportunidade aí que está escondida dentro da reforma tributária? Olha, Guilhoto, essa é uma pergunta... Geralmente, a gente, quando escuta a reforma, a gente olha para as dores, né? Até quando a gente vai fazer uma reforma em casa, não tem reforma. O nome reforma, ele já remete a isso, né? Já remete a problema, gasto, atraso e tudo mais. Então, às vezes é difícil, mas eu vejo com bons olhos a reforma para você melhorar e dar... melhorar a performance da empresa, né? Hoje, a gente ainda tem alguns processos que muitas vezes eles são carregados para dentro da empresa e como a gente tem esse tempo hábil, a gente tem uma legislação complexa, a gente tem uma logística que não faz sentido nenhum por conta de incentivo fiscal. A gente tem muita coisa hoje que talvez fique obscuro por conta dessa complexidade, né? Então, tem um erro de parâmetro aqui porque a legislação é complexa. Então, você acaba atenuando um pouco desses problemas. E a reforma ela vai trazer essa oportunidade de maximizar processo, de maximizar performance de pessoas, de sistemas, porque a gente tira um pouco dessa complexidade. É lógico que, como você falou, não é agora, é lá na frente. Mas, ao longo da evolução dessa implementação, eu vejo que vão começar a aparecer muita coisa, né? Eu falo da logística como exemplo, Guilhoto, porque hoje você pega, por exemplo, por conta de
incentivo fiscal, um caminhão sai de São Paulo, bate ali em Minas e volta. Ele gera um custo maior, o cara gasta pedágio, o pneu do caminhão, combustível, que não tá barato. Manutenção, do próprio caminhão. Ele polui o ambiente e ele faz aquilo só para adquirir um benefício e voltar. Então você... hoje tem muita coisa escondida nesse mundo tributário e que a partir do momento em que a reforma começar, né, a jogar uma luz ali de simplicidade dentro do dia a dia, vão aparecer. E essas oportunidades são muitas vezes de você otimizar custo, de você otimizar a sua operação, de você melhorar o seu preço, né? Tem muita empresa talvez que está nessa onda de preço por conta da complexidade e que talvez eles precisem agora criar uma estrutura, né? Guilhoto, é até estranho a gente falar isso, mas tem empresa grande que não tem uma área de pricing. Não tem. E aí você fala, não tem. Então, é assim, eu tenho uma planilha de Excel aqui, eu preencho e funciona até hoje. Mas talvez com a reforma, trazendo uma simplificação, igualando os concorrentes, isso seja crucial para que você se mantenha competitivo. Quem tiver essa área estruturada está na frente. Está na frente. Está enxergando alternativas e atalhos que quem está ali no controle do seu papelzinho de pão não está enxergando. Exatamente. Então, a minha visão sobre as oportunidades é em otimizar processo, em estruturar melhor a empresa. É o que eu sempre falo. Essa questão tributária hoje, no nível de complexidade que a gente vive, ela esconde muita coisa. Né? Tanto é que você vê empresas aí que realizam processo de levantamento de crédito e levantam valores absurdos e que por um parâmetro deixaram de se creditar em algum momento e nunca ninguém revisitou isso. E aliás, é a nova crista da onda, né? Exato. Nesse momento, o levantamento aí de passivos de créditos está a todo vapor. Né? Eu vejo os dois lados, né, Guilhoto? Hoje eu estou acompanhando as empresas, a gente tem esse lado do crédito, porque, por exemplo, o PIS e COFINS, para ele virar CBS o ano que vem, ele tem que estar dentro da sua escrituração. Então, automaticamente, você tem uma corrida para fazer esse processo de levantamento, de entender o que é realmente um crédito, né? As empresas que tem bastante empresa séria no mercado que ajuda nesse contexto, para você levantar o que é realmente crédito que você pode ter deixado de apropriar, por exemplo, de PIS e COFINS, principalmente por conta da mudança de conceito de essencialidade e relevância, para colocar isso para dentro nos próximos meses. Então, esse é um trabalho muito forte. Agora, tem um outro trabalho também, Guilhoto, e que pouca gente está falando, né? Quem está nos ouvindo aí que é de techs e que fica responsável, por exemplo, pela área de atendimento à fiscalização, o nível e a quantidade de fiscalizações que pelo menos eu tenho acompanhado das empresas aumentou de forma assim, abrupta, né? Abrupta. Então, desde o final de 24 já vem vindo esse movimento, né? Isso. Por quê? Você só tem duas formas de aumentar a arrecadação. Ou você aumenta imposto, né? E aí o aumentar imposto ele gera um efeito negativo, né? Imagine ano de eleição, o pessoal aumentar imposto, né? Nem pensar. Então não vou aumentar o imposto. Qual que é a outra alternativa? Apertar a fiscalização, porque se você aperta, você pega quem sonega, você pega o cara que erra a obrigação acessória e que você consegue dar uma multinha, né, de obrigação formal ali, né, e naturalmente aquilo te gera dinheiro. Então, o que eu estou observando também tem esse movimento. E a gente não pode esquecer que o fisco tem 5 anos para fiscalizar, né, para avaliar suas operações. Então, imagine, eu deixo de existir o PIS e COFINS já a partir de 27. Mas eu tenho os 5 anos para trás em que o fisco pode, né, me fiscalizar e avaliar se eu fiz os recolhimentos de forma adequada, se eu tomei os créditos que eu poderia, o que pode, se a minha obrigação, meu FD Contribuições, preencher os registros, os campos de forma adequada. Então, tem esse outro aspecto que a gente está acompanhando e a parte de compliance dentro das empresas, que, né, geralmente, se a gente pega... A maioria das grandes empresas elas dão uma importância, né, muito alta para isso, sim, mas agora ainda mais, porque a gente vai ver, provavelmente nos próximos anos, um apetite muito grande do ponto de vista de arrecadação. A mudança do ICMS indo do ICMS, que hoje na grande maioria é na origem, e o IBS trazendo isso para o destino, né, você pode ter certeza que vai ter estado falando, eu preciso fazer caixa aqui para me preparar para essa... A própria criação de um comitê gestor centralizador também faz esse movimento, né? Mesma coisa, ele perde um pouco da força. Exato. Então, assim, a minha visão é que
tanto do lado de compliance quanto do lado de oportunidades, também é um fator importante de se observar nesses próximos meses, né? De você deixar sua casa em ordem, né? Então, assim, se o fisco bater aqui, PIS e COFINS, ele não vai achar nada de problema. Porque eu fiz um trabalho da meu dever de casa, eu apropriei os créditos que eventualmente eu tinha deixado passar e ajustei eventualmente as coisas que eu sabia que tinha um gapzinho ali que poderia me gerar um risco. Acho que esse é um fator importante. E dentro desse contexto, né, entra numa linha aí também para o ICMS. O ICMS é um pouco mais longo, né, assim como o ISS, mas também deixar no radar isso para os próximos anos. Bom, você que está nos assistindo aí, quer saber como a LKM consegue te apoiar em todos esses assuntos que a gente discutiu, mais esse episódio do LKM Talks? Aponta o teu celular para o QR Code que está aqui embaixo e descubra como que o nosso programa Reforma 360 apoia desde conhecimento, apoio interno em comitês, treinamento, qualificação, mão de obra, tecnologia, sistemas, enfim. O Reforma 360 desvenda a reforma tributária na tua empresa. Gustavo, quero agradecer demais a tua participação. Como sempre, abrilhantou demais esse episódio. Quero tuas considerações finais para a gente fechar. Eu que agradeço, Guilherme. Sempre um prazer participar, né, aqui do LKM Talks e a gente já palestrou junto em algumas oportunidades. É sempre muito legal, muito bacana essa troca de conhecimento e um bate-papo um pouco mais leve, né? Sem trazer... Sem aquele peso todo dos artigos, incisos e parágrafos. Eu gosto muito disso, acho que é legal a gente tentar trazer a reforma num nível da realidade, né? De tirar ela um pouco daquela... né, da emenda constitucional, da lei complementar e tentar trazer como nós, né, buscamos aqui, espero que a gente tenha conseguido ali para quem está nos ouvindo, mas entender um pouco, né, na prática ali o que pode ser feito agora que vai ajudar, né, a ter uma transição mais suave, se é que a gente pode, né, chamar dessa forma. E como você mencionou, né, Guilherme, acho que buscar soluções, né, com relação à reforma tributária, né, para apoiar, acho que talvez seja hoje, né, um caminho mais fácil, né? Você pega, por exemplo, empresas, né, como a LKM, como a Tax5, que estão trabalhando com reforma tributária em vários segmentos diferentes, em vários clientes distintos ali de tamanho, portes, vai trazer uma expertise que você não tem fazendo dentro de casa. Né? Eu escuto muito isso. Né? Essa vivência faz uma diferença absurda. Faz, porque eu pego um consultor do meu time que ele fez um projeto de implementação de reforma numa indústria de laticínios, ele fez numa transportadora, ele fez num prestador de serviço, ele vai vivendo e absorvendo conteúdo e que quando ele conversa com uma área para trazer os impactos, ele já vem com praticamente tudo pronto. Então, eu acredito muito nesse processo de contar com expertise externa, porque está difícil de dar conta, né, da quantidade de trabalho que as empresas têm, que a área fiscal tem, né, com o tanto de mudança que acontece, né, ao longo do dia a dia. Então, você ter gente especializada e focada exclusivamente na reforma pode ser um grande diferencial para os próximos anos. Sem dúvida. Gustavo, agradecer demais a tua participação, agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Fique ligado nas mídias sociais da LKM e até o próximo episódio. LKM, Inteligência para um Mundo em Movimento.